Neste vídeo eu gostaria de falar sobre a grande tribulação. Desde a tribulação, ou a destruição, melhor dizendo, de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, o testemunho que Deus tem sobre a terra já não está mais associado a Israel, que aliás, por enquanto, não é mais reconhecido como seu povo. Portanto, as orientações em Mateus capítulo 24 não se aplicam aos nossos dias, mas ao tempo que virá logo que terminar a presente época da graça com o arrebatamento da igreja. É o que temos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Aí sim, como sabemos, Deus ajuntará novamente a Israel. Jeremias capítulo 30, versículo 10, Romanos capítulo 11, versículos 25 a 26, ou seja, Deus voltará a trabalhar com Israel. O profeta Daniel já havia profetizado um novo período da história da igreja após a morte do Messias na cruz. Em Daniel capítulo 9, versículo 24 e 27, ele fala de 69 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 69 anos, que se estenderiam desde a ordem para reedificar os muros de Jerusalém, que aconteceu nos dias de Neemias e Jeremias, que se encontrava destruído nos dias de Daniel, no ano 446 a.C., até a morte do Messias. Depois viria uma nova semana de anos, ou nova semana de ano, a do número 70. Esta, no entanto, não é imediata à 69 semana, visto que neste ponto foi introduzido o tempo dos gentios, a época em que vivemos. Somente depois que os tempos dos gentios se completarem, Lucas capítulo 21, versículo 24, evento marcado por nossa remoção para o céu, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, é que terá início a semana número 70. Na primeira metade dessa 70 semana, a última, e até mesmo antes, os judeus que hoje se encontram dispersos pelo mundo, ainda que incrédulos, retornarão à terra de seus pais para reconstruir a cidade e a nação. Lembre-se apenas da criação do Estado de Israel em 1948 e do assentamento dos judeus ali, que continua ainda hoje. Uma pequena parcela dos judeus, o remanescente, receberá a luz, convertendo-se a Deus e dando testemunho do Messias que há de vir e de seu reino. Ocorre que, nesta época, melhor dizendo, se levantará um judeu, um falso profeta, ao qual muitos seguirão. Este virá em seu próprio nome, João capítulo 5, versículo 43. Na metade desta semana deixará a piedade, que até então cuidou aparentar, parecendo cordeiro, e se manifestará como dragão, inimigo de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Este será o anticristo, que também fará cessar os sacrifícios, ostentando-se e aceitando honras como se fosse o próprio Deus. Daniel capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. É acerca desse tempo difícil e grave que o Senhor Jesus está falando em Mateus capítulo 24, versículo 15. A grande tribulação, onde a igreja não vai mais estar aqui, pois já foi levada para o céu 7 anos antes. No tempo dos Macabeus, Antíoco Epifânio ordenou que pusesse no santuário do templo uma imagem do deus pagão Zeus, ou Júpiter. E da mesma forma, o anticristo também fará introduzir no Santo dos Santos, do templo em Jerusalém, uma imagem, provavelmente a imagem do líder do recém-constituído Império Romano. Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 15. A Escritura chama esta imagem de o abominável da desolação, que estava no lugar santo, Daniel capítulo 12, versículo 11, Mateus capítulo 25, capítulo 24, versículo 15. Aquele que não adorar esta imagem será perseguido e morto. Este é o princípio da grande tribulação. Versículo 21. Até aqui, o dever dos discípulos será testemunhar,
Mas agora chega um momento em que o que vale é fugir. Mateus capítulo 24, versículos 16 a 20. Note, porém, como o Senhor cuida dos que são seus. Eles devem orar para que a sua fuga não se dê no inverno nem no sábado. Este último elemento é mais uma confirmação de que aqui estamos em terreno judaico. No sábado não era permitido executar trabalho nem levar carga, portanto, eles não poderiam levar coisas consigo. Lembre-se de Êxodo capítulo 31, versículo 14. O sábado voltará a ser observado após o arrebatamento da igreja como santo na terra de Israel. Leia Ezequiel capítulo 44, versículo 24, capítulo 46, versículo 1, Isaías capítulo 66, versículo 23. Tempos difíceis estarão começando aqui na terra, especialmente na Palestina. Satanás estará sobre a terra, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12, e também o anticristo. A ira deles não conhece limites, razão porque o testemunho cessará por um breve tempo. A noite vem quando ninguém pode trabalhar, disse o Senhor Jesus, capítulo 9 de João, versículo 4, e haverá grande tribulação, como desde o princípio até agora não tem havido, e não haverá jamais, Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Aos sofrimentos de origem extrema, que sobrevirão ao remanescente, juntam-se ainda as dolorosas aflições da alma que haverá no interior de cada um, visto que os juízos punitivos da parte de Deus e a perseguição farão despertar a consciência do remanescente judeu acerca de sua culpa por terem rejeitado e crucificado ao Salvador Messias. Lembremos a aflição dos irmãos de José como figura e exemplo. Note o que é dito lá. Na verdade, somos culpados, no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma. Por isso nos vem esta ansiedade. Gênesis capítulo 42, versículo 21. Há muitas passagens bíblicas que relatam profeticamente as aflições da alma desse remanescente judeu, decorrente da culpa de sangue que recaiu sobre o povo, tais como o Salmo capítulo 51, versículos 14 a 19, o Salmo capítulo 102, versículos 1 a 17, o Salmo capítulo 59, versículos 9 a 15. A graça de Deus abreviará os dias dessa grande tribulação, pois do contrário nenhuma carne se salvaria. Mateus capítulo 24, versículo 22. Ou seja, ninguém em Israel ficaria vivo até o início do glorioso reino de Cristo, o qual virá como manhã sem nuvem. 2 Samuel capítulo 23, versículo 4. Após os dias da tribulação. Já na antiga aliança, os israelitas almejavam uma longa vida para que, se possível, pudesse ficar até o início do reino de glória que lhes fora prometido aqui na terra. Lembre-se da tristeza de Ezequias quando ficou doente e das muitas súplicas contidas nos Salmos: salva-me da morte. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Os escolhidos mencionados aqui, repetidas vezes, por exemplo, versículo 22, 24 e 31 de Mateus capítulo 24, são israelitas. Compare com o Salmo capítulo 105, versículo 43, o Salmo 106, versículo 5, Isaías capítulo 65, versículos 9 e 22 e Romanos capítulo 11, versículos 7 e 28. Quão grande prova não será quando, em meio a estes apertos, se levantarem falsos profetas e falsos cristãos, falsos cristos, né? É o que temos aí em Mateus capítulo 24, anunciando liberdade e até mesmo operando prodígios. Aquele, porém, que perseverar até o fim, a saber, que não negar a fé e nem se deixar seduzir ante tamanha pressão, esse será salvo. Entrará para participar do reino milenar, é este o significado. Mateus capítulo 24, versículo 26 diz: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais.
Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Por que razão Cristo não poderá estar no interior da casa? Como indicando que ele seria um bebê recém-nascido? Ou então no deserto, um lugar isolado próprio para instruir os seus ou até ajuntá-los para lutar? Por que esse versículo está dizendo que ele não está nesses lugares? A resposta é que ele já esteve aqui. E isto faz muito tempo. Aqui foi rejeitado e crucificado. E agora ele está no céu. Disso tudo, o remanescente crente está convencido. Retém firme estas verdades, mas também sabe que Cristo virá vitorioso do céu, como juiz e como rei, tal como o relâmpago. Mateus capítulo 24, versículos 23 a 27. Um evento anterior à vinda do Senhor Jesus para acolher ou arrebatar os seus, não nos é apresentado como um relâmpago, mas sim como o nascer da estrela da alva. Apocalipse, capítulo 2, versículos... Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Portanto, o relâmpago, aqui em Mateus, capítulo 24, indica o juízo sobre os inimigos. O cadáver, esta palavra que encontramos, e esta figura que encontramos no versículo 28 de Mateus capítulo 24, indica a triste descrição de Jerusalém naqueles dias. O remanescente será finalmente libertado e introduzido no reino. Note Isaías capítulo 4, versículos 3 e 4. Dar-se-á então a libertação das duas tribos, o reino de Judá, que já são os judeus, os quais passaram por juízos especialmente severos, pois foram eles, ou melhor, seus pais, que um dia crucificaram o Messias. Temos, portanto, que as duas tribos está determinada que passem ainda por severos juízos, por uma seleção na própria terra para o qual voltaram, ainda na condição de incrédulos. Antes de acontecer esta conversão de Israel. Note Ezequiel capítulo 22, versículos 1 a 4 e versículos 14 a 22, Zacarias capítulo 12, versículos 6 e capítulo 13, versículos 8 e 9. Após essa tribulação, ocorrerão na terra grandes modificações, uma revolução geral das coisas até que finalmente venha o Filho do Homem. Note os versículos 29 e 30 de Mateus 24. Na Sagrada Escritura, o Sol, a Lua e as estrelas muitas vezes representam forças e poderes. Compare Gênesis capítulo 37, versículo 9 e Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Assim os reinos da terra sucumbirão e o Senhor Jesus assumirá todo o domínio, sendo o príncipe dos reis da terra. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17, capítulo 12, versículo 10, capítulo 19, versículos 11 a 16 e capítulo 20, versículo 4. Associe também aqui o sonho de Nabucodonosor, onde a pedra esmiuçou a grande estátua, figura de todos os reinos. Daniel capítulo 2, versículo 34 e 35, e capítulo 7, versículo 13 e 14, versículos. Após sua volta, o Senhor também fará reunir, por meio de seus anjos, o restante das tribos de Israel, que ainda estão dispersas. Note o versículo 31 de Mateus, capítulo 24. Estando entre os povos, ou seja, ainda fora da terra de seus pais, eles também passarão por juízos e por uma seleção. Compare Ezequiel, capítulo 20, versículos 37 a 38. A respeito da recondução das 10 tribos de Israel, até hoje ainda estão dispersos, como o Senhor vai fazer isto, trazendo toda a nação de Israel, ou todos os israelitas, para Jerusalém, ou para as terras de Israel. Note Isaías capítulo 56, versículo 8, Jeremias capítulo 23, versículos 5 a 8, capítulo 32, versículos 37 a 38, e Ezequiel,
capítulo 36, versículo 24. Finalizo dizendo que a grande tribulação, nenhum crente pertencente, salvo hoje, no período da igreja, vai passar. A igreja será arrebatada, cada salvo será levado para o céu. Então Deus voltará a tratar novamente com a nação de Israel, aonde o evangelho do reino, que muitos confundem, e até certas organizações dizem que hoje estão pregando o evangelho do reino, que é um engano. Hoje está sendo pregado o evangelho da graça. Então, após o arrebatamento, como já falei nesses vídeos, Deus vai trabalhar com a nação, com certa parte da nação de Israel, onde alguns vão se converter. Os 144 mil de Apocalipse, onde temos no Apocalipse, serão os pregadores do evangelho do reino. Aqueles que vão começar no início deste período da tribulação, de 7 anos, e eles vão passar todo o período sem morrer. Muitos vão morrer, mas eles não. Eles pregarão o evangelho do reino para, principalmente, a nação de Israel, mas também nações em volta de Israel, que hoje é fechada para o evangelho da graça. Mas eles serão os evangelistas daqueles dias. Então, este vídeo tratou deste período, onde a igreja não estará mais aqui. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.